Olá, alunos de administração. Hoje nós veremos o papel do Estado em relação aos aspectos financeiros, o desenvolvimento da economia e o suporte ao bem-estar social. Podemos observar que o Estado ele possui distintos instrumentos para intervir na economia. Entre eles é possível destacar as políticas fiscais, monetária e regulatória. Sendo assim possível controlar, por exemplo, preços, salários, inflação, impor choques na oferta ou limitar a demanda. Para a política fiscal, ela é uma política que abrange a administração e a geração de receitas, além de buscar cumprir metas e objetivos do governo no orçamento e é utilizada para alocação, distribuição de recursos e estabilização da economia. O uso da política fiscal possibilita aumentar a renda e o PIB e aquecer a economia com uma melhor distribuição de renda. A política monetária ela engloba o controle da oferta de moedas, da taxa de juros e do crédito em geral, para fins de estabilização da economia e influência na decisão de produtores e consumidores. A política monetária possibilita o controle da inflação e dos preços, além de restringir a demanda. Já a política regulatória abrange o uso de medidas legais, tais como os decretos, as leis, as portarias, os quais são editados como alternativa para a alocação de recursos, distribuição e a estabilização da economia. Utilizando-se da regulação, várias condutas ou situações podem ser eliminadas, por exemplo, a criação de monopólios, de cartéis, as práticas abusivas, a poluição ambiental, dentre outras. Como o Estado presta serviços sem o intuito de retorno financeiro e para que se tenha receita pública, isto é, o montante total de dinheiro recolhido através do Tesouro Nacional, incorporado ao patrimônio do Estado, que serve para custear as despesas públicas e as necessidades de investimentos públicos, sendo ela formada pelos impostos, taxas, contribuições de melhorias e outras fontes de recursos. Justificados que essas receitas podem ser qualificadas de acordo tanto a sua origem, ou seja, elas podem ser originárias, derivadas e transferidas, também como a sua periodicidade do seu ingresso, que podem ser originárias e ordinárias. Receitas originárias é através da obtenção de receita por meio de atuação no domínio privado, empresas comerciais ou industriais que atuam como empresas privadas na exploração e atividade econômica, também podendo obter receita de acordo com a relação de coordenação com a iniciativa privada, por exemplo, a cobrança de tarifas. Receitas derivadas são as advindas da arrecadação, ou seja, as que são advindas de impostos, taxas, contribuições gerais, dentre outros. E as receitas transferidas são as adquiridas através do repasse da arrecadação de tributos de uma instituição política para outra, transferida entre as instituições da federação. Ainda encontramos modelos de receitas quanto à sua efetividade. Encontramos elas em dois modelos. As receitas efetivas são as receitas públicas. Há ingressos orçamentários com ingresso de recursos. Não foi precedida de registro de reconhecimento de direito e não causam obrigações, ou seja, dívidas correspondentes. Portanto, causando alteração positiva na situação patrimonial do ente público, aumento do patrimônio público. Há ainda as receitas não efetivas, consiste nos ingressos. Há ainda as receitas não efetivas, consiste nos ingressos orçamentários antecedidos de reconhecimento do direito, ou que geram obrigações correspondentes, ou seja, geram dívidas, não alterando assim a situação líquida patrimonial do ente público. São receitas que, no curso do seu recebimento, geram uma obrigação apropriada, através do reconhecimento de um passivo ou da diminuição de um ativo. Assim, entende-se que a atividade financeira do Estado não é restrita apenas à arrecadação dos recursos necessários para a sua prestação dos serviços públicos. Essas atividades estão baseadas em 4 áreas: receitas públicas, despesa pública, orçamento público e crédito público. Cada uma dessas áreas tem aspectos particulares e características que as definem e permitem sua distinção das demais. Nota-se então que essa receita recebe variadas classificações, de acordo com o período recebido, quanto à sua origem, com relação à previsão orçamentária
e quanto à sua efetividade. Em relação à tributação, diz-se de um conjunto de normas e de regras que são aplicadas sobre o sistema econômico de um país. É um método necessário para que o Estado consiga exercer suas funções de governo. Porém, a existência do tributo provoca conflitos entre o governo e os contribuintes. O primeiro conflito que pode ser encontrado chama-se de conflito vertical. Refere-se à situação que o governo busca manter ou aumentar a carga tributária. Por outro lado, o contribuinte deseja a redução dela. Já o chamado conflito horizontal ocorre tanto no nível governamental, em que as diferentes esferas disputam a participação na distribuição das receitas tributárias, quanto na social, em que se discute a participação dos diferentes grupos nessa carga, regiões geográficas, segmentos econômicos, dentre outros. Pode-se então observar que a política fiscal é aplicada pelo governo para ter a influência na atividade econômica, da mesma forma em que as políticas monetária e regulatórias, sendo assim consideradas instrumentos de intervenção do governo na economia. Sendo a política fiscal a que está intimamente vinculada à tributação, pois forma-se suas regras, normas, formas e funcionamento. Podemos dizer que é a política associada à carga tributária, que pode ser definida como o total de arrecadação das receitas fiscais do Estado em relação ao Produto Interno Bruto, o PIB do país. Por fim, entende-se que, para que possa executar ou assegurar sua arrecadação, o nosso país, como qualquer outro, precisa de um sistema tributário eficaz e atualizado, para que possa, assim, garantir o atendimento ao tão sonhado bem-estar social. Então é isso, ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.